A Miley Cyrus não é mais vegana. O John Venus, além de não ser mais vegano, agora ele pratica e promove a caça. Ultimamente parece que a cada semana que passa, alguma pessoa famosinha aí resolve que não é mais vegana. E aí surge um monte de notícias em jornais, os jornais adoram essas matérias, e aí surge um monte de gente falando de polêmica, indo no passado da pessoa, investigando e fazendo vídeo sobre. Esse aqui é mais um desses vídeos sobre, mas não é sobre essas pessoas específicas. É sobre, de uma forma geral, o que são, como vivem, o que comem ex-veganos. Pessoalmente, eu tenho que ser bem sincero com vocês, assim, eu tenho uma dificuldade de entender ex-veganos, eu tenho uma dificuldade meio que de lidar com isso, sabe? Eu sinto real, assim, meio que uma desesperança quando alguém me diz que fulano que a gente conhecia decidiu que não é mais vegano. Assim, quando se trata, sei lá, de uma celebridade como a Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus, como a Babi me apontou hoje mais cedo, quando a gente estava conversando sobre isso, ela já fazia propaganda para um monte de empresa escrota, sabe? Então, assim, meio que ela, na real, nunca foi exatamente vegana. Essa é a minha opinião, tá? E, tipo, eu não esperava, sabe? Eu não esperava da Miley que ela fosse ser uma representante do movimento, que ela fosse escrever livros sobre, sabe? Que ela fosse fazer um canal sobre veganismo. Eu não esperava essas coisas dela. E aí eu até entendo quando alguém fala pra mim assim, Ah, Vitor, a Miley nunca foi vegana. eu até entendo, é possível que ela realmente nunca tenha entendido de verdade que outras espécies são merecedoras de respeito e, sabe, de direitos básicos. Agora, eu já conheci pessoalmente duas pessoas que desistiram do veganismo e elas eram veganas há muito tempo e elas eram ativistas, sabe? E elas sabiam das paradas, estavam no movimento, tinham lido livro, conversavam sobre. Não eram pessoas que... parei aqui de comer animais durante um mês, coloquei ali na descrição do Instagram que era vegano e depois eu desisti. Não, eram pessoas realmente engajadas com a causa, sabe? Pessoas que tudo levava a crer, que entendiam esse problema de verdade. E aí elas, não sei que chave que desvira na cabeça da pessoa, que ela volta a explorar animais e volta a falar sobre isso como se não fosse uma grande coisa. Essas pessoas eu tenho uma dificuldade enorme de entender. E aí eu vou tentar colocar isso e fazer uma comparação assim com outras formas de opressão, pra gente tentar entender essa questão um pouco melhor e pra eu tentar falar pra vocês por que eu acho tão difícil de entender um negócio desse. Uma pessoa, quando ela se torna vegana, quer dizer que ela entendeu o problema do especismo, quer dizer que ela se tornou, a partir de então, anti-especista. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela entende os problemas do racismo, por exemplo, ela se torna uma pessoa antirracista ou que luta contra o racismo, ou que é aliada, né, na luta antirracista, não entra na minha cabeça uma pessoa que realmente viveu isso e acreditou nisso e leu sobre isso, não entra na minha cabeça ela do nada, não, sei lá, pensei aqui, acho que não tem nada a ver isso aí não, eu vou ser racista de novo. E isso pra mim não entra na minha cabeça, sabe? Uma pessoa que consegue entender esse problema e aí do nada desiste. Falar, não, isso não é pra mim, ou igual a Miley Cyrus falou, né? O médico falou que eu tenho que voltar a comer peixe, sendo que a gente sabe que não tem nada de especial no peixe, que a gente não consegue adquirir de outras fontes, né? Sem ter que matar os diabos dos peixes. E aí, voltando aqui na relação, né? Entre, por exemplo, uma pessoa que é antirracista e uma pessoa que é antiespecista. Pra se dizer antirracista, você pode só colocar no seu Instagram que você é antirracista. E vai ser muito difícil, se você for um racista que se diz antirracista, vai ser difícil, assim, uma pessoa que troca uma palavra, umas ideias contigo e convive com você um pouquinho, saber que você está mentindo. Quando você é vegano, para você se dizer vegano, para você se dizer antiespecista, você tem toda uma prática que está muito ligada com a nossa alimentação, né, principalmente, e que é muito difícil uma pessoa dizer, eu sou vegano, e continuar comendo animais, e as pessoas não perceberem isso, sabe? Dá até pra fazer uma relação com a questão dos esquerdomachos, né, que são homens que se dizem apoiadores do feminismo, né, algumas vezes esses homens dizem até que são feministas, e algumas vezes dizem até que são mais feministas do que algumas mulheres feministas. Para um homem se dizer apoiador do feminismo é parecido, né? Existe aí uma aceitação social para isso, e esse homem não vai ser tão facilmente pego na mentira. É daí que surgem, na verdade, os esquerdomachos, né? Eles são homens que se dizem apoiadores do feminismo, mas estão ali intencionalmente usando o seu privilégio de homem e praticando intencionalmente homoexplicação, ou homointerrupção, ou assédio, né? Uma série de outras atitudes machistas aí. E aí as pessoas identificam esse cara. Pô, esse cara aqui, eu achei que ele era, né, gente boa, achei que ele apoiava o feminismo, mas ele na verdade é um esquerdomacho. E não dá pra fazer um vegano macho, sabe? Porque a pessoa é muito facilmente percebida que ela não é vegana quando ela está se alimentando, né, de produtos de origem animal, ou quando ela está comprando
né, produtos que são testados em animais. Talvez isso daí ajude a explicar um pouquinho a maioria dos casos de ex-veganos, né? Pausa nesse vídeo rapidinho, como sempre, para você considerar apoiar esse meu trabalho, que me dá muito trabalho. Entre em apoia.se/veganovitor, considere deixar uma contribuição mensal lá. Aproveita para comentar, curtir, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho também para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Inclusive uma live nova aqui, eu tenho feito lives aqui toda semana, então se você quiser também acompanha de pertinho aí essas lives que estão bem divertidas, tá bom? Quando você se torna vegano, você tem que abrir mão de um monte de coisas. Quando você se diz, né, se você diz que você apoia o feminismo, né, no caso, se você é homem e você diz que você apoia o feminismo, você não precisa abrir mão de um monte de coisas assim de cara que as pessoas vão saber e você não precisa estar exposto em relação a isso, sabe? Você pode simplesmente se dizer apoiador do feminismo e, tipo, meio que não vai mudar muita coisa na sua vida. Quando você se diz vegano, quando você se diz antiespecista, você vai mudar um monte de coisa na sua vida. E a principal delas é a alimentação, né? 98% do problema da exploração animal é a alimentação. E tem pessoas que muitas vezes não estão muito afim de abrir mão desse privilégio, que principalmente é sentir esse sabor. Tem muitas pessoas também que vão, né, desistir de ser veganas por causa da pressão da sociedade, por falta de apoio da família, de amigos, por causa de zoação no colégio, coisa assim. Mas muitas só não estão dispostas mesmo, e eu acho que talvez para Miley Cyrus seja isso, sabe? Seja tipo, não, tava com saudade de comer peixe, não aguentava, aqui consegui um médico que inventou que eu preciso comer um negócio por causa do meu cérebro, e aí eu vou voltar a comer animais, eu vou usar essa desculpa aí, tá tudo certo. E esse é um outro grande problema quando as pessoas desistem de ser veganas, é que elas precisam comunicar para o mundo inteiro o motivo que elas deixaram de ser veganas. E aí muitas vezes isso vem junto com o antiveganismo, isso vem junto com o ataque à comunidade vegana. Então o John Venus mesmo, que é um cara que fazia vídeos sobre coisas de musculação e veganismo, não sei o quê, esse cara desistiu de ser vegano e aí ele começou a fazer vídeo falando que os veganos são insuportáveis, que os veganos são chatos, que a comunidade vegana é horrível, que ela não aceita a diferença. E, nossa, tipo, véi, fica na sua. Você quer voltar a explorar animais, sabe, de forma desnecessária? Fica na sua. Não precisa inventar um monte de motivo, não precisa atacar ninguém, sabe? Não precisa colocar para 1 milhão de pessoas assistirem você dizendo que precisou comer peixe, dando a entender que peixe tem alguma coisa que a gente precisa para ser saudável. Não tem nutriente mágico, né? Na carne, nem no leite, nem nos ovos, que a gente não consiga adquirir de outras fontes. Mas apesar de todas essas tretas, de toda essa indignação e essa frustração que eu sinto, tá? Em relação a essa questão dos ex-veganos, eu termino esse vídeo com uma mensagem positiva, porque eu tenho certeza absoluta que para cada uma pessoa que desiste de se tornar vegana, tem mais 1000 pessoas que resolvem se tornar veganas. Esse é o número que continua crescendo, tá? O movimento em si, o número de pessoas que estão passando a considerar, né, animais como indivíduos com interesses próprios está aumentando cada vez mais. E muitas dessas pessoas que desistiram de ser veganas, nada impede que elas voltem a ser veganas eventualmente um dia, né, considerando que elas foram mesmo veganas. Não vou entrar de novo nesse mérito aqui. Nada impede que elas voltem a respeitar todas as espécies de animais. E assim, eu tenho certeza que o futuro é vegano. Eu tenho certeza disso. Porque se o futuro não for vegano, não vai ter futuro. Então acho que é isso. Eu termino esse vídeo com uma mensagem positiva de que eu tenho certeza que o futuro que nos espera nesse sentido vai ser muito, muito melhor. Eu falei no Batata Cast que eu participei, né, esse podcast aqui. Eu participei desse podcast falando um pouquinho sobre especismo, veganismo e tal. E eu falei nesse podcast que daqui a 50 anos a gente vai ter uma discussão completamente diferente em relação a outras espécies, tá? A gente vai estar em outro patamar. Essa geração que está agora, que está com uma grande quantidade enorme de pessoas veganas, vai estar muito mais velha, vai estar em posições de poder, de tomar decisão. Então a gente vai estar realmente em outro ponto nessa discussão. As pessoas vão ter se conscientizado muito mais. E é por isso que eu acredito que existe ainda espaço para ter um pouco de esperança em relação a isso. Existe aí um espaço para a gente ter certeza que, apesar de vez em quando acontecerem, né, rolar essas notícias que deixam a gente para baixo, que me deixam frustrado, eu imagino que para um monte de vocês é diferente ou é indiferente, vocês não se importam tanto com isso, mas eu confesso que eu fico um bocadinho frustrado quando eu vejo algumas pessoas assim, principalmente pessoas próximas, né, que desistem de serem veganas. E eu acho que era isso, eram essas as reflexões que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e me acompanhem de pertinho aqui, porque tem novidade vindo aí e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Beijo!